alguns comentários importantes aqui sobre essa questão do relação entre os sexos mesmo. Essa questão aí do Red Pill, né? E eu, falando aqui minha história mesmo, eu odiei mulher durante muitos anos da minha vida, com certeza. Começou com minha mãe, minha tia e minha avó, que eram mulheres muito histéricas. Sofri violência, uma certa violência, assim, porque eu já era um menino muito amedrontado por natureza. Então eu já nasci amedrontado. Então, vendo essas mulheres histéricas, assim, muito erradiças, como é que é? Esqueci a palavra. Principalmente uma tia minha, irmã da minha mãe, muito. Muito agressiva, né, verbalmente. Minha avó também é a mãe delas. Então era assim, né? Mulher já, elas eram agressivas comigo. Aliado a outras questões pessoais minhas, medo, mesmo que é um medo inerente, né? Como o homem tem medo da mulher mesmo. Isso é um medo atávico, sempre existiu. Até onde se sabe na história. E também eu vivia nesse ambiente não muito favorável, né? Numa época não muito harmônica, né? Inicialmente. Então tudo isso contribuiu para esse medo meu e esse ódio também. Também tinha inveja, porque a verdade é eu como homem sempre, durante muito tempo, invejei a mulher, a condição da mulher, porque eu vejo como ela se sentia desejada o tempo todo, como que era fácil, não tinha que fazer nada. O homem tem que chegar, o homem tem que ser interessante. É mais complicado para o homem mesmo, realmente. Não tem como negar isso não. Ainda mais nessa época não tem ninguém para ensinar-nos a sermos homens, a como lidar com mulheres. Então é normal. Mas o meu ódio era muito forte, durante muito tempo. Existia mesmo, e eu era consciente disso. Mas também tinha outro lado, o lado luminoso, sempre existiu também. A sombra minha estava aflorada, né? Eu, por ser de estrutura psicótica, tinha essa sombra aflorada. A ânima tem a questão do lado feminino. Então foi muito, muito trabalhoso. Foi uma luta muito ferrenha mesmo, para poder me ajustar, chegar, conseguir ter passado por tudo que eu passei e chegar na idade que eu tô, com a cabeça, com a alma, com essa individuação, usando um termo aqui junguiano, né? Essa integração das camadas do inconsciente, das camadas da alma, chegar com essa individualidade que eu estou hoje. Muita luta, muito sofrimento, mas venci. Estou aqui na luta e venci. O pior já passou, definitivamente o pior já passou. Então, fazendo aqui uma anamnese da história, né? Essa questão do patriarcado, etc. Nós ainda somos herdeiros dessa sociedade judaico-cristã. Tá? As coisas estão mudando, está sendo superado isso em parte, e eu vou lutar para superar completamente. Porque, ao contrário do que muitas feministas dizem, muitas pessoas dizem, né, que atacam o patriarcado de forma generalizada, não é o patriarcado em si que é o mal, não. É o patriarcado das religiões abraâmicas. Porque o Deus Jeová não tem a deusa, né? Que embora originalmente ele tivesse. Então, quando a deusa foi jogada para escanteio, ficou nas sombras, esses homens só viam o lado sombrio do feminino, não viam o lado luminoso. Ela tem os dois lados, o lado sombrio e o luminoso, obviamente. Como o homem também tem o lado sombrio e o lado luminoso. Então, como as sociedades são frutos dos deuses que elas cultuam, e nós somos herdeiros dessa sociedade judaico-cristã, então ficou esse ranço em relação ao feminino. Então, quando elas se rebelam contra o patriarcado, é contra ele, elas não têm clareza de espírito para entender isso. Não é contra o patriarcado. Quer dizer, embora na prática não é bem assim, não.
Originalmente, na década de 60, podia ter essas mulheres que tivessem raiva do patriarcado de forma não muito clara, né? Era contra esse patriarcado generalizado. Mas tem de tudo no meio dessas mulheres aí. Muitas mulheres estão lá só para chamar atenção, por exemplo, estão nem aí, porque elas próprias não nasceram nesse contexto. Então gostam de chamar atenção. Mas originalmente, eu vejo que a revolta, claramente eu vejo que a revolta era contra esse tipo de patriarcado. Patriarcado das regiões abraâmicas. Agora pega outra religião abraâmica que está em ascensão agora no mundo, que é o Islã, islamismo. Esse Islã que existe no Ocidente, por exemplo, na Alemanha, França, etc., é um Islã adulterado, digamos assim, porque tem essa integração do feminino. Então a mulher muçulmana nesses países, inclusive até no Oriente Médio mesmo, Dubai, etc., ela trabalha, ela faz tudo. Então não é igual aquele patriarcado original do Islã, até onde eu sei, né? Que era uma coisa assim mais, talvez mais restritiva em relação ao feminino. Eu ouvi dizer que o Muhammad, lá o Maomé, ele criou leis a favor da mulher, etc. Mas de qualquer forma, o Deus abraâmico é patológico. Jeová lá é patológico. A espécie humana é patriarcal. O macho é dominante. Mas existem diferentes tipos de patriarcados. Ao longo da história, o patriarcado dos celtas, dos egípcios, dos gregos, etc., dos persas, era um patriarcado mais harmônico. Porque tinha uma representação mais inteligente do feminino, mais completa do feminino. Não era só o lado sombrio, tinha um lado luminoso. Tanto é que tinham as deusas também. O panteão dos deuses tinha as deusas. Eu ouvi dizer que na Pérsia as mulheres podiam ter terras, etc. Isso eu vi. Aquele Jason Reza Giorgiani falando. Ele é um cara estudioso desse assunto aí. Então, se tratando da história que nós conhecemos, de 4, 5 mil anos para cá até hoje, houve diferentes patriarcados. Então, o que acontece hoje em dia com essa certa rebeldia feminina que existe é que elas não entendem isso. Na prática, né? Quer dizer, teoricamente, porque na prática vai depender. Claro que tem aquelas mulheres ressentidas, doentes, que podem contaminar outras mulheres. Mas no fundo a mulher que é um homem, ela não é tão. A mulher, de modo geral, não está contaminada com essa porra toda, não. Então, importante. Esses homens, por exemplo, é claro que tem homem que o cara é doente também, ele é podre por dentro, então não tem muita solução, não. Mas tem esses homens que são afetados por essa chamada Red Pill, pelo vermelho. Eu fico vendo vários canais deles, de vez em quando já fui em alguns canais, né? E a maioria dos comentários são comentários de homens completamente infantilizados, não é nem que eles têm raiva, não, eles são infantilizados. Ficam jogando videogame o dia inteiro, etc. Muitos deles não têm raiva mesmo, não, eles são. Eu sinto a energia, não é raiva, é homens infantilizados, porque também não tem ninguém para ensiná-los a serem homens, obviamente. Mas eu estou aqui para fazer a diferença. Eu falo hoje que eu sou um ótimo representante do sexo masculino. Ainda não, estou expandindo, estou atingir o ápice. Não nem quero, nem sei se existe o ápice. Eu quero estar sempre evoluindo, expandindo, mas estou cheguei num ponto bom já, de estabilidade, de autoconhecimento, de clareza de espírito, de cura da alma, limpeza da mente, que eu quero definitivamente contribuir. Vou contribuir sim. Como já falei anteriormente, quem acompanha o canal antigo já sabe qual é meu nome verdadeiro, meu nome espiritual.
quero sim fazer a diferença e vou fazer a diferença. Eu estou fazendo aqui nesse vídeo, fazendo as contribuições todas. Clareando essa questão do patriarcado. O que o patriarcado representa, as diferentes variações que existiram ao longo da história, a gênese do mundo moderno. Porque até que ponto pode um indivíduo... Cada indivíduo é único, não posso generalizar, é óbvio, mas até que ponto pode um indivíduo se tornar consciente? Tem gente que é medíocre mesmo, é robotizado. Esse maldito ideal de igualitarismo confunde as pessoas. As pessoas não conseguem se ver com clareza.